Vendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal Jair Bolsonaro. Ontem ele desembarcou em Londrina, cumpriu uma agenda de compromissos e hoje essa agenda aqui em Maringá. Inclusive daqui a pouquinho, às 15 horas, ele deve estar ali na Câmara de Vereadores, onde vai discursar. Primeiramente, muito obrigado, seja bem-vindo, deputado. Primeiramente, a gente fala deputado ou já pode falar assim, o pré-candidato à presidência? Pode falar, afinal de contas, estamos preparando, né? E somos os primeiros a ter cuidado e não ferir a lei eleitoral. Mas agradecer aqui o Francisquinho e o convite por estar aqui no Paraná. Que legal. O Francisquinho daqui a pouquinho vai bater um papo também com a gente, deputado federal também, Eduardo Bolsonaro também acompanhando aí a comitiva. Muita gente pedindo para o homem ser candidato à presidência, né? Acredito que, bom, o povo quer mudança, a gente está vendo aí o cenário político atual brasileiro. Qual que é a sua avaliação, deputado, disso aí que aconteceu depois que estourou aquela bomba com o Temer lá? Eu acho que o que está acontecendo, isso é um retrato das entranhas da política brasileira. O corpo está doente, né, e foi aberta a barriga dele agora. Não é só PT, é basicamente quase todos os partidos. Então, a gente espera, no final, é certo que nasça algo de bom para o Brasil, por intermédio de uma política de nomes que estejam realmente preocupados com o futuro dessa nação. Você acha que o Temer cai? Ele praticamente já caiu, né? Está faltando o golpe de misericórdia. Estão trabalhando lá para mexer naquela interpretação dada pelo Supremo há pouco tempo, onde, após a condenação em segunda instância, o réu já iria cumprir em estabelecimento prisional. Querem botar para a terceira instância. Eu salvaria, em grande parte, aí, praticamente todos envolvidos na Lava Jato. Bom, todos os assuntos polêmicos nacionais a gente sempre vê a opinião expressada através das redes sociais, também da própria mídia do Jair Bolsonaro. Essa reforma da Previdência, reforma trabalhista, deputado, que tem muita gente aí manifestando e até mesmo quebrando tudo aí. Qual que é o posicionamento do senhor? Esse quebrando tudo está errado. Eu quero saber qual é o direito do desempregado. Quebraram o ministério lá, isso aí que eu estou falando. Tocaram fogo, isso não é manifestação. Por causa desse tipo de atitude. Isso para mim são ações terroristas. Tem que botar na lei para você punir como terrorista esse pessoal que faz esse tipo de baderna aí pelo Brasil. A reforma trabalhista que nós aprovamos na Câmara não mexeu em nada praticamente, que tudo o que você vê de direito trabalhista está na Constituição. A Constituição não foi mexida, apenas facilitou aquele contato patrão-empregado, que é muito difícil hoje em dia ter ser patrão. E hoje em dia o pessoal costuma dizer a verdade, né? O salário do Brasil é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Então temos que facilitar isso aí. Afinal de contas, dá para você entender o Brasil, por ano, agregar quase 4 milhões de novas ações trabalhistas? Não dá, ninguém quer ser patrão mais aqui. E olha a situação complicada que o Brasil está caminhando. No tocante à reforma previdenciária, estive no Piauí, expectativa de vida 69 anos, segundo o IBGE. Passar para 65 é uma questão, no meu entender, desumana. O Temer pode propor a reforma da Previdência, como proporia se estivesse no lugar dele, mas não essa que está aí. Você acha que na questão da reforma trabalhista existe um desconhecimento por parte do Temer, por parte da população, das pessoas que estão se manifestando indignadas? Não, eles falam apenas em perda de direitos, tá certo? Você vê um país como os Estados Unidos, você não tem direito trabalhista nenhum. E lá, quem faz a mesma coisa aqui, ganha 4 vezes mais do que se ganha aqui. E ele é livre para negociar o seu trabalho. Nós queremos, quanto menos o Estado interferindo nessa negociação, melhor para todos. Qualquer um que saia do Paraná aqui e vá trabalhar nos Estados Unidos, ele não quer voltar para cá fazendo a mesma coisa. Lá ele é muito mais feliz, tem segurança, lá ele é uma autoridade. O Estado que se arrecada de imposto é bem menor do que aqui, mas reflete, retorna para a população e nós queremos isso daí. E evitar, né, através da mídia livre como a tua, mostrar à população essa grande mentira que são o excesso de direitos em nosso Brasil. O sindicalista está dando esse grito, esse de guerra em Brasília, quebra-quebra, que grande parte de sindicalistas está patrocinando isso, porque, logicamente, nessa reforma trabalhista, que aprovou na Câmara e está no Senado, nós estamos botando um fim no imposto sindical. Eles estão perdendo a gasolina deles, por isso eles estão agindo dessa maneira, com muita truculência. Aquelas 10 medidas que foi proposta por membros do Ministério Público e tal, o que você acha daquelas 10 medidas, deputado? Você acha que deveria ser aprovado? Por que não é aprovado aquilo lá? Nós aprovamos a maioria, daí o meu filho, o deputado, o Eduardo Bolsonaro, quando foi para o Senado, entrou com o mandato de segurança parlamentar junto ao Supremo, por quê? Foi completamente desfigurado na Câmara. Não é isso que a população pedia. Então, ela voltou a estaca zero. Não sabemos
como prosseguirá no tocante a isso. Afinal de contas, há uma grande união em Brasília dos grandes partidos da direita quase não tem, né? Direita só eu, solteiro lá, basicamente de centro e de esquerda, tentando uma maneira de salvar a própria pele, tendo em vista a enxurrada de delações que tem se tornado público, que basicamente, né, aponta para umas férias longas em Curitiba para esse tipo de gente. Então, a preocupação deles no momento é exatamente não criar mais problemas, apenas evitar possíveis prisões, tendo em vista o andamento dessas ações. Bom, outro tema polêmico que a gente já viu o deputado Jair Bolsonaro falando aí nas redes sociais com relação ao MST, a maneira com que esse grupo age por todo o Brasil, deputado. A maioria dos seus integrantes são pessoas inocentes, são usados pelos líderes do movimento. Mas, como um todo, é um grupo terrorista. A propriedade é privada. Se ela é privada, ela é sagrada. Se é sagrada, você tem direito de defender a sua propriedade, que seja até abatendo o inimigo. Logicamente, tem que botar isso na lei. Botar na lei de modo seguinte: qualquer invasão de propriedade, você tem direito a repeli-la de forma violenta e, caso venha acontecer óbitos, mortes, você responde, mas não tem punição. Assim é a legislação americana. Não queremos inventar nada no Brasil que não exista em países sérios e democratas, como, por exemplo, os Estados Unidos. Tema bastante bacana esse. Eu gostaria de convidar aqui no estúdio o deputado Eduardo Bolsonaro, pode chegar aqui também o deputado federal Fernando Francischini. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Valeu. Obrigadão. O Sargento Faur também está aí, ó. Chega aqui pertinho da turma aqui, Sargento Faur. Aqui no pessoal aqui no estúdio. Muita gente aqui conhecida, comitiva também acompanhando aí essa visita do deputado Jair Bolsonaro aqui na nossa região. Eu gostaria de ouvir dos deputados como que vocês acham que vai desenrolar essa questão do Temer aí. Será que o TSE vai acabar caçando a chave? Eu acho, boa tarde a todos, eu acho que o TSE vai fazer o trabalho que a população brasileira está cobrando. Nós tiramos Dilma do poder através do impeachment, eu fui um dos autores de um dos pedidos de impeachment. Tentamos ajudar, todos nós, não queremos ser oposição por ser oposição. Nós fomos oposição porque era um governo assaltante, eram bandidos no poder. Agora também nós não aceitamos, depois dessas denúncias todas da JBS, continuar dando sustentação a um governo que manteve as mesmas práticas do governo petista. É o que sempre eu, o deputado Bolsonaro e outros conversamos com o Eduardo, que as velhas práticas que acontecem lá contaminaram partidos de A a Z. Não tem mais ideologia amarela, vermelha ou azul. A corrupção corroeu Brasília. E o presidente Michel Temer está fadado agora a uma cassação pelo TSE e uma eleição indireta pela Câmara e pelo Senado. Aceitar agora esse discurso de petistas camuflados no meio de manifestações por diretas já, querendo rememorar em que nós buscamos eleger o presidente da República, é um jogo feio, ridículo, esdrúxulo, que nós não caímos mais. Eles sabem que Lula está a um passo da primeira condenação pelo juiz Sérgio Moro, nesse mês ainda é o prazo processual, e em 6, 7, 8 meses teremos uma condenação em segunda instância. As provas são robustas e Lula vai ficar inelegível e talvez preso. Então querem uma direta já agora, justamente para tentar dar o último suspiro. E com as urnas fraudadas que todos nós sabemos de uma empresa que vinha por trás, um projeto, uma emenda do deputado Bolsonaro, que teve minha ajuda, ajuda do Eduardo nas redes sociais, por todo o país, nós aprovamos o voto impresso. Estamos vendo agora o próprio TSE e alguns ministros fazendo um lobby para que não seja aplicado nas próximas eleições o voto impresso. Seria um voto ao lado da urna eletrônica, que cada um poderia conferir se o seu voto realmente está ali, e uma auditoria depois saber se todos os votos que foram feitos naquela urna conferem. Isso é democracia. Por que nos Estados Unidos até hoje não tem urna eletrônica e lá é o berço da tecnologia? Fica a pergunta, né? Pois é. Bom, deputado Eduardo Bolsonaro, também gostaria de saber a sua opinião. Não, a minha opinião vai no mesmo sentido da do deputado Francischini. A gente sabe que, em que pese o TSE ser um tribunal técnico eleitoral, ele com certeza está suscetível a essas pressões políticas. Eu só ressalto aqui, mais uma vez, dessa questão de que aproveitadores travestidos de democratas
tentam mais uma vez enganar a população e dizer que direta já seria a solução. Só esquecem de complementar, né? Seria a solução para tirar Lula da cadeia. Já que a gente está aqui no Paraná, aproveita aí para enaltecer o trabalho do juiz Sérgio Moro, dos colegas da Polícia Federal, Ministério Público Federal. O Brasil, Eduardo, é um corpo doente. Ninguém gosta dessa situação que a gente está passando. Mas, fazer essa limpeza, a gente tem que abrir esse corpo e ver ali o que dá para salvar. Eu, certamente, não vou ser óbice no combate à corrupção. Tanto que, como Jair Bolsonaro disse, impetrei mandado de segurança junto ao STF para brecar aquelas 10 medidas de combate à corrupção depois de serem totalmente alteradas pela Câmara dos Deputados. Um projeto que entrou para combater a corrupção estava saindo como um controle do judiciário. E ninguém é bobinho. Todo mundo sabe que a primeira vítima desse controle seria o juiz Sérgio Moro e os nossos colegas da Polícia Federal. Bom, deputado Eduardo Bolsonaro, você mesmo, eu já vi nas redes sociais você comentando sobre o Estatuto do Desarmamento. Perfeito. Né? Será que existe uma expectativa de que isso possa ser revertido? Qual que é o teu pensamento? Eu tenho esperança de que o projeto é muito difícil, mas o grande problema que ele vai enfrentar é no Senado. Além disso, ainda que seja rejeitado na Câmara, o PL 3722, que visa mudar o Estatuto do Desarmamento, os senhores vão saber quem que está do lado da população, do lado dos quase 65% de brasileiros que pediram, sim, quero portar uma arma de fogo no referendo de 2005, e quem faz discurso demagógico. A gente sabe, né, que os exemplos internacionais estão por aí. O Brasil, após o estudo do desarmamento, bate recorde em cima de recorde no homicídios por arma de fogo. E para quem não é tão velho assim, basta lembrar como é que era a situação há 20 anos atrás. Antes do Estatuto do Desarmamento, antes da lei de 1997, em que a FHC deu o primeiro passo a favor desse controle armamentista, nós éramos muito mais seguros. Então, sem essa de que o Brasil vai virar um faroeste, seguiremos tendo aqui uma lei de controle de armas muito rigorosa, das mais rigorosas do mundo, mas pelo menos a gente vai sair da atual situação de restrição para uma situação de controle rigoroso. Bom, o debate continua intenso com relação a esse tema. Até mesmo os números, né, de violência, de crimes, aumentaram depois da implantação do sistema. Você já viu o bandido ir numa delegacia entregar um instrumento de não trabalho? tem. Já não viu, tem. Faur? E o discurso, na época, era de que isso iria contribuir para a diminuição. Aconteceu totalmente o contrário. Pode falar. Perdão, Eduardo. Fala, eu queria até aproveitar aqui a audiência do seu programa para deixar livre qualquer desarmamentista que queira me desafiar para um debate. Estou à disposição. A gente desmascara qualquer um deles. Tá ok. Faur, obrigado por estar junto com a gente também aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui da sua audiência e dizer o seguinte: a minha bandeira é segurança pública, me preocupa muito. O povo está sitiado dentro de suas casas, não pode sair nas ruas, que é assassinado, roubado, o filho viciado em droga devido aos traficantes estarem andando à vontade, polícia engessada, com as mãos atadas, não pode olhar nem feio para o bandido que já responde procedimento. Eu estou respondendo vários. E o Temer, o presidente Temer, andando nos jardins do palácio, igual Alice no País das Maravilhas, com aquela cara de Zé Pilintra dele, e não resolve nada. As nossas fronteiras arreganhadas, então precisamos de pessoas com o perfil do deputado Jair Bolsonaro para assumir a nação e dar um basta nessa bagunça, nessa baderna. Essa é a opinião do Sargento Faur e garanto que da maioria das pessoas de bem que criam seus filhos e netos e querem o melhor para eles. Obrigado, Eduardo Santos, pela oportunidade. Para mim, um imenso prazer estar do lado de um time desse. Jair Messias Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Fernando Francischini. E junto com você, que é um apresentador que eu acompanho e acompanha o meu trabalho desde os tempos da segunda sessão da P2, quando eu andava com a barba desse tamanho. É verdade. Um abraço a todos. Pensa no bigodão que esse homem tinha, mais de 15 anos a gente se conhece. Exatamente. Quando eu comecei Naquele a tempo trabalhar. não tinha estrutura nenhuma, hoje já tem um pouquinho melhor, já estamos... Mas obrigado, muito Paulo. obrigado pelo apoio que sempre você me deu aí. A barba saiu, mas o bigodão... O bigodão ficou. Diz, ainda é bonitão. Apareceu no Deputado, Sarney. muito obrigado. Muito obrigado pela presença. O que está achando de Maringá aí, nessa primeira visão aí? Estou cada vez mais apaixonado, não por Maringá, mas pelo Paraná. Que maravilha. Obrigado. Obrigado, Xará. Valeu, deputado. Obrigado, Faur.